Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro, que, como eu sempre gosto de dizer, quer ser para você uma oportunidade que você está dando ao Espírito Santo para que ele venha falar ao seu coração. Hoje, a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Então vamos abrir bem o coração a essa festa e celebrar com muita alegria não somente uma igreja de pedra, mas a igreja que somos cada um de nós, templos vivos do Espírito Santo. Vamos ao Evangelho São João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22, que diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário. E tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiramente, eu quero ler um pequeno histórico sobre a festa da dedicação da Basílica do Latrão, que diz assim: A festa de hoje é um convite à unidade com a Cátedra de Pedro, considerada a mãe e cabeça de todas as igrejas. A Basílica de São João do Latrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino, no século IV. Os templos de pedra são um sinal visível da presença de Cristo. Celebremos em comunhão com o Papa e com as comunidades cristãs do mundo inteiro. Povo amado de Deus, eu estudo na Universidade Lateranense aqui em Roma, que fica atrás da Basílica de São João Laterano. Então eu passo em frente à Basílica quase todo dia. E essa basílica, além de ser muito importante para a igreja como um todo, porque ali está a cátedra do Papa, é também muito importante para a família franciscana, porque foi exatamente ali que São Francisco foi pedir a bênção, a aprovação do seu movimento. E foi ali que o Papa deu para ele a permissão de ele formar aquele grupo dos frades mendicantes, os frades penitentes de Assis. E quando a gente olha toda aquela beleza daquela igreja de São João de Latrão, a gente precisa pensar que a igreja de pedra, ela representa, sim, a presença de Jesus, porque ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Então Jesus tinha, sim, a intenção de fundar uma igreja e colocou Pedro como pedra de fundamento. Porém, a gente precisa também compreender que nós somos pedras vivas. É interessante na história franciscana quando Jesus fala para Francisco: vai e reconstrói a minha igreja. E o Papa teve um sonho de um pobre sustentando, as colunas da basílica, da igreja. São Francisco pensou que ele estava falando da igreja pedra. Mas à medida que Francisco foi reconstruindo a igreja de pedra, ele foi percebendo que, na verdade, também
A igreja que precisava ser reconstruída era a vida das pessoas, era o próprio corpo. Veja, no evangelho de hoje, Jesus disse: eu vou reconstruir em 3 dias. E aí causa uma confusão, porque eles dizem: mais de 40 anos foi preciso e tu vai reconstruir em 3 dias? Ele estava falando do seu próprio corpo. Ou seja, meu povo, nós somos templos do Espírito Santo. O nosso corpo é templo, é morada de Deus. E eu preciso tomar cuidado, eu preciso zelar por esse templo, que somos cada um de nós. A consciência de que nós somos um cristão, a consciência de que o Espírito Santo nos habita, a consciência de que nós somos, com a nossa vida, construtores do reino de Deus aqui na terra. Jesus está dizendo: não façam da casa do meu Pai, isso a igreja pedra, mas a igreja corpo, né? Uma casa de corrupção, de devassidão. A gente precisa zelar a presença de Deus que nos habita e saber que quando cada passo que a gente dá rumo à conversão é um tijolo a mais, que eu posso dizer, né? É uma edificação a mais que eu faço na construção do reino de Deus aqui na terra. Então, hoje, celebrando a dedicação da Basílica de São João do Latrão, que a gente possa tomar consciência que nós somos templos vivos de Deus e que a gente precisa zelar com muito amor esse templo, essa morada do Espírito Santo, que também somos cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.